Bom dia, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui no Sabadão. Mais um vídeo extra, não, né? Isso aqui é nossa fofoquinha, né? Vídeo bastidor, mas vai ser quase que um extra aqui, né? Vamos fazer um vídeo extra do bastidor, né? Meus queridos, o negócio é o seguinte. Eu fiz um vídeo ontem, do vídeo extra, né? De fato, né? Do canal principal. E lá, rapaz, vocês não têm noção da quantidade de bombardeio que eu recebi. Aconteceu umas coisinhas ontem também, né? Uma definição ontem também que eu vou contar para vocês, são coisas dos bastidores, para vocês ir acompanhando o que vai acontecendo. Bom, meus queridos, tem muitas coisas que eu não falo para vocês de forma muito aberta. Seja porque existem dúvidas ainda, seja porque tem situações ainda. E as pessoas acabam não entendendo. Mas ontem eu fui literalmente bombardeado com vídeo extra sobre as situações de: será que você está realmente falando com Deus? Será que você realmente está conversando e falando com espíritos bons? Muito bem. As retóricas estão acontecendo. É o padrão do kardecista, certo? Que os kardecistas têm essas manias, né? De pegar e achar que é tudo zombeteiro, que é tudo não sei o quê. Muito bem, meus queridos, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Primeira coisa. Quando você vê com os seus olhinhos um espírito, quando você tiver esse dom de ver os espíritos, você vai conseguir identificar quem são bons e quem são ruins. Quando você tiver o dom da mediunidade, de sentir as energias, você vai sentir quando os espíritos são bons e quando os espíritos são ruins. Isso se você for uma pessoa muito boa, não pecar em nada. Porque se você for pecador, você vai achar que a energia boa é o do ruim e a energia ruim que é o do bom. Tá ok? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque é assim que funciona, tá? Porque a gente acha que é ruim tudo que é diferente do nosso. Se você estiver com uma energia ruim, então é óbvio que você vai achar que é lindo, maravilhoso, ruim. Muito bem, então vamos lá. Primeira situação que eu preciso explicar para vocês. Inclusive tiveram a pachorra de pegar e falar assim, afirmar, né? Porque eu sempre ensino falando assim, nunca afirme nada. Pergunta por quê. Chega e fala assim, professor, por que o senhor está obedecendo? Professor, como que o senhor sabe que os espíritos são bons ou se são ruins? O que o senhor utiliza de ferramentas e de meios para o senhor saber se o espírito é de fato de Deus ou não é de Deus? Existe um monte de situações. Existe um monte de coisas. A vida de vocês é uma coisa, a vida minha é outra coisa. Vocês não vê coisa sobrenatural. Eu vejo coisa sobrenatural todo dia. Todo dia, professor? Todo santo dia. Ontem aconteceu mais uma coisa sobrenatural. Eu não ia colocar a quantidade de pedradas que eu recebi, eu vou colocar para vocês ouvirem. E eu vou explicar também outra coisinha que aconteceu. Então vamos lá. Como que funciona o espiritual? O espiritual pega e me mostra coisas que vão acontecer na vida. Então presta atenção, tá? Então eles pegam e mostram uma cena de... Um exemplo, tá? Eu não vou colocar tudo, tá? Eu não vou colocar as coisas, eu vou criar coisas diferentes aqui, tá? Então não peguem como verdades, mas como possibilidades, tá? Eles me mostram no Peru, eles me mostram no morro, lá na região do Oriente Médio de Israel, lá. Eles me mostram mudando. Eles me mostram tendo que fazer uma coisa lá na região, não cidade específica, numa região próximo dos rios que fica lá no noroeste do estado de São Paulo, na divisa com Minas e tudo mais. Minas, Mato Grosso do Sul, tal, né? Ele faz toda aquela curva do rio. Eles me mostram as cenas. Então eles me mostram o meu sogro que tá doente, que tá com mal de Parkinson, que me mostraram já minha esposa tendo que cuidar dele anos e anos atrás. Eles me mostram, eles vão me mostrando várias coisas, várias. Inclusive de que teria alguém para me receber em tal lugar quando eu fosse mudar e fazer qualquer coisa, etc, etc. Ok? Beleza? Até aí, tranquilo. Muito bem. E nisso, o que acontece? Eu tenho
as cenas fragmentadas. Eu tenho a cena fragmentada. Professor, mas o espiritual, por que o espiritual não pega e conta tudo para as pessoas? Porque eles não fazem isso, nunca fizeram, nem com Moisés. Você leu a história da Bíblia? Eu desafio você a ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você entende o espiritual. Moisés, quantas vezes chegava e Deus chegava e falava assim, olha, você vai ter que ir lá enfrentar o faraó. Eu, Deus, eu? Vai lá. Mas é que, tá bom. Ó, agora você vai ter que pegar esse cajado e jogar ele no chão, aqui vai virar uma serpente. Serpente, Deus, mas o que é isso? É louco? Tá bom. E se o Moisés fosse tão racional e falasse assim, ó, eu sou ateu, não vou jogar meu cajado no chão para virar cobra, não. Isso aí é coisa da minha cabeça, é loucura da minha cabeça. Ia acontecer tudo o que aconteceu? Moisés iria bater numa pedra e sair água de uma pedra se ele não confiasse em Deus de fato? Tenta se imaginar você chegar uma voz na sua cabeça e falar assim, bata naquela pedra que vai sair água. Você vai falar assim, para. Não, eu preciso de prova. O problema é que eu pedi prova e Deus me deu prova. E eu não pedi uma prova, eu pedi umas 10 e Deus me deu 10 provas. Então o que acontece? O meu problema é, eles mostram a cena, mas eles não falam quando. Eu vou cuidar do sogro antes ou depois? É aqui em Campinas ou é na outra cidade depois que eu mudar? Não fala. Ele só mostra a cena. Eu vou me mudar. Vai ser antes ou depois do Peru? Vai ser antes ou depois do outro lugar onde a gente vai ficar para fazer as coisas, as estruturas, a cidade nova e tudo mais? Vai ser antes ou depois? Antes ou depois? Eu não sei. Então eu vou andando conforme vai surgindo. E eu vou deduzindo, não é que tenho certeza, eu vou deduzindo. Então, tipo assim, Deus quer que eu vá para lá, então vou lá visitar. Olha, e Deus me fez eu fazer um atendimento lá. Fez com que o povo pedisse para eu ir lá. Poxa, são sinais. Um atendimento que eu nunca imaginei que ia fazer, na região que eu falei que eu queria, que Deus falou que era para ir. Falei, nossa, então eu deduzi. Deve ser lá. Aí eu faço todo o investimento, todo o movimento, porque eu tenho que fazer movimento, porque o espiritual não admite não fazer o movimento. Aí eu faço o movimento, começo a pegar gente, falo assim, gente, olha para mim um imóvel aí para alugar, olha não sei o que para fazer, outra não sei o que, tá, e aí vai. Ok? Beleza? Até aí, tranquilo. Muito bem. Só que eu tenho um monte de coisas. Então tem coisas que cruzam na minha cabeça, eu falo assim, cara, não tá fechando. No fim, eu entendo tudo, quando termina, mas só quando termina. Porque eu não consigo juntar peça como tem. Por isso que eu sempre falo assim, tem que juntar pecinhas do quebra-cabeça. Eu tô colocando um monte de pecinhas, só que as pecinhas podem encaixar em vários lugares. E eu preciso saber o tempo, a cronologia. Aonde aqui precisa saber. Mas eu não consigo saber, eu tô juntando pecinhas. Eu não falei que eu já tô. Eu sei que eu tenho que ser batizado. Eu sei que vai aparecer a nave. Eu sei que vai não sei o quê. Eu sei disso. Eu sei. A questão do cajado é a mesma coisa. O cajado, gente. Quem que imaginar? Fala para mim se é alguma coisa que não é sobrenatural. Deus chegar aquele sentimento assim, ó, você precisa arrumar um cajado. Tá bom, vou procurar um pedacinho de pau daqui, um pedacinho de pau de lá. Ah, não achei. Não achei. Não achei. E vou enrolando 1 ano, 2 anos. Deixa pra lá, deve ser loucura de Deus, deve ser coisa da minha cabeça. De repente Deus fala assim, tem que arrumar um cajado. Aí de repente do nada aparece um índio, lá do Peru. Um índio do Peru. O cara veio 8 anos antes e chega e fala assim, olha, eu vim pra cá porque eu tinha uma missão para cumprir, eu não sabia o que era. Ele também não sabia o que era missão. Ele só sabia que tinha que cumprir uma missão. Aí ele descobriu que era missão. Me auxiliar. E aí, de bênção pelo que ele fez, a esposa dele foi curada do ventre, porque ela estava sentindo dores terríveis. Foi curada, ela ia ter que fazer cirurgias. Zerada. O cara sentia dores na cabeça, porque eu via como é que ele tinha morrido. Acabou o problema das dores da cabeça dele.
E ele me arrumou todas as coisas, fez não sei o que, consegui ver. O pai dele veio lá do Peru sem ele ligar, sem falar nada. Veio porque ele recebeu informação de lá que já estava começando a acontecer as coisas. Depois o cara saiu lá pro sul e foi subindo, deve estar chegando perto do Peru já. Então todas as coisas vão acontecendo e você fala assim, não, mas ainda acho que é loucura. Acha que é loucura? Acha que é loucura? E as curas que tá fazendo? E gente que era cega tá enxergando, e gente que tinha câncer que tá curado, e gente que não sei o quê. E o último atendimento, que foi feito o batismo e tudo mais. Que metade das pessoas, tudo caiu tudo lá por causa da energia. E aí? Ai, aleluia, o meu pastor faz o mesmo. Tudo bem. Mas curando? Fazendo os milagres de fato? E não é só isso. E o outro índio que me aparece para dar um recado, porque eu entro pirulito, né? Eu falo, mas é para fazer isso ou não é? É para ir para lá ou não é? É para fazer isso ou não é? O que que é? Aí o espiritual vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E aí a coisa vai acontecendo e vai me dando resposta. Foi o índio que apareceu, a velhinha que apareceu. O teste que eu fiz, falei assim, ó, eu vou fazer esse índio gritar nave. Lá em Santa Catarina, eu aqui falei, vou fazer esse índio gritar nave. E o índio começou a apontar lá para cima, a nave, a nave, a nave. E depois o mendigo sumiu. O índio que aparece, uma velhinha que aparece me dando recado, tudo que eu vou pedindo de resposta vai aparecendo. E eu que peguei e falei assim, não, eu vou incorporar num terreiro de Umbanda lá não sei da onde, em outro estado. Foi lá e aconteceu, sem a pessoa saber e sem nada. E aí, como é que você me explica uma coisa dessa? Você acha que é normal ou você acha que é sobrenatural? Pois é. Você pode achar que é espírito zombeteiro, porque você não enxerga, você não tem sinais, você não tem avisos. Mas não é. Assunto Birigui, por exemplo. Ontem, por graças a Deus, né? Uma pessoa lá me pega e me liga e fala assim, olha, eu fiquei como responsável de falar com você, explicar para você, dizer para você que nós aqui de Birigui, nós não vamos te dar suporte nenhum na parte da espiritualidade. Se você quiser vir, problema é seu. Se você quiser vir para a cidade, problema é seu, mas não contem com nós da casa para nada. Olha só como é que é. Então veja bem, eu fui lá, fiz um trabalho gigantesco, fiz uma coisa primorosa, ajudei uma infinidade de pessoas. Pessoas que precisavam de ajuda foram ajudadas. Ok? Um monte de gente, tudo estrupiada, resolveu o problema. Problema de pessoas com o joelho tá resolvido, que ia gastar fortunas, que não tinha quem arrumasse. Treinei uma pessoa, coloquei um espírito lá para poder fazer a cirurgia, porque o espiritual pediu para deixar uma pessoa fazer cirurgia. Expliquei como que deveria ser o procedimento. Não precisa ser no mesmo dia. Você pode fazer em outro dia. A casa atende um dia da semana. É só pegar, faz a mesma coisa nesse dia de semana e faz o diferente em outros dias. E veja a diferença. Não precisa abrir um dia. Abre 2, 3, 4. Se eu estivesse lá, não precisam fazer com que eu trabalhe nesse dia da casa. Eu vou em outro dia da semana. Só eu, não tem problema. Mas, professor, o senhor daria conta sozinho? Eu, com a minha esposa, moço, daria conta sozinho. Atendo mais de 100 pessoas, só eu e ela. Não tem problema. É corrido, dá muvuca, mas não tem problema. Se é para atender, atendo. Faço o que tem que fazer. E assim vai. Só que pegaram e falaram assim, não, não é. Aí eu cheguei, assim que... Aí pra vocês entenderem como é que é espiritual. Assim que aconteceu isso, apareceu o espírito. Porque as pessoas acham que é assim. Ai, eu sou igual de centro de Umbanda. O espírito vem aqui. O espírito aparece. Sou seu escravo, eu vim aqui. Gente, espírito de luz não faz isso. Espírito trevoso faz. Espírito de luz não. Espírito de luz vem quando eles querem e não quando você pede. Entendam isso. Certo? Aí chega o espírito, que fazia um tempinho que eu não vinha, porque eu também não fico chamando, pedindo, não. Eu peço tudo para Deus. Não chamo o espírito. Chega o espírito e pega e fala assim,
nós tivemos que fazer um teste com eles. Teste? Então vocês estavam me usando para teste? Por que vocês não me avisaram que era teste? Por que vocês não me falaram que era teste? Aí ele sabe o que ele fala? É que você não lembra das regras da espiritualidade. Mas precisou do teste. Precisou do teste. Então, Mirigui, então mudou tudo, professor? Vai voltar de novo do que era a Olímpia? E aí? Não sei, moço. E se for outro lugar ainda? E se aparecer mais um? Não sei. Eu não sei. Vocês conseguem entender como é que a coisa é maluca? Vocês conseguem entender como é que é? Então, aí você fala assim, não, mas professor, o espiritual deve estar te zoando, deve estar fazendo você se lascar. Deus é amor. Que Deus é amor? Deixa eu explicar para vocês uma outra coisa que tacaram pedra em mim. Não, porque isso daí não é Deus. Deus é amor. E isso porque eu dou aula, né? Explicando. Meu querido, o Deus verdadeiro, é o mesmo Deus que pegou o coitado do Jó, Paciências de Jó, não é? Pegou Jó. Deus, com o amor dele, hein? Pegando e conversando com o diabo, lá com o Satanás. O Satanás falou assim, esse cara não gosta muito de você não, esse dá uma apertadinha, eu acho que ele dá uma riada, hein? Aí Deus falou, então você vai ver só, eu vou te mostrar como é que ele gosta de mim e me ama. Vai, mata a esposa dele, mata os filhos dele, perde todas as coisas, deixa ele como mendigo, dá a doença nele. Então, ó, Jó ficou doente, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu todos os bichinhos que ele tinha. Ele ficou na miséria, virou um mendigo, uma desgraça total. E você sabe o que aconteceu? Jó pegou e falou assim, Deus, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Mas eu te amo ainda, porque eu sei que o Senhor não faz nada sem um propósito. É isso que vocês têm que entender. Deus não faz nada sem um propósito. Então, professor, qual que é o seu problema? Meu problema é o tempo. Eu não consigo, aqui nesse planeta, com a carne, pegar e entender o tempo. Eu não consigo enxergar tudo, porque eu não estou no espírito. Eu consigo ver fragmentos de coisas. Eu não consigo pegar e saber qual que é o primeiro, depois qual que acontece, qual que vai. Eu não consigo saber isso. Então o meu problema é o tempo. Eu sei que vai acontecer. Eu só não sei se vai ser esse antes, depois, esse depois, antes, depois. Quando que Deus vai me usar para teste? Porque agora Deus está me usando para teste para tudo quanto que é coisa. Teve o cara que era milionário lá, que não sei o que me usou. Pá, cadeia. Tá na cadeia até hoje. Teve um outro aí que olha, ele era para ir pra cadeia junto com o cara. Sabe o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, não, eu tenho um propósito, já conversei com Deus, o meu propósito é tal. Sabe o que aconteceu? Livrou ele da cadeia e tá curando ele. Você fala assim, mas o cara era bandido. Não, o cara tava trabalhando, fazendo as coisas. E mesmo assim, e se o cara tiver redenção, tem a redenção, não interessa como é que Deus vai ver. Deus não vê como você vê. O que você vê é um problema seu, não é de Deus. É igual a forma como você quer ver Judas. Você quer ver Judas como um bandido? O problema é teu, não é meu. O problema é seu, não é meu. Aí tem gente que chega e fala assim, ó, eu vou te mostrar só uma coisa que aconteceu ontem. As pessoas começaram a me tacar pedra. Eu vou colocar aqui o áudio para vocês escutar. Eu vou colocar na velocidade de 1,5, então quem já vê os meus vídeos no 1,5 vai ter que regular aí, tá? Porque senão fica muito longo. E aí, o que acontece? São testificações que vão acontecendo. E você acha que eu tô sendo enganado? Ou então, ó, pensa num capeta bom, esse é mais poderoso que Deus. Porque olha, e disfarça bem, porque olha, se veste, se põe de um jeito tão uau.
Nunca mais joguem pedra em mim. Nunca mais. Aqueles que jogaram pedra em mim vão receber a ira não minha, de Deus. Porque a hora que vocês falam que é espírito trevoso fazendo o que está fazendo, você está falando que Deus se tornou num demônio. Porque é Deus que está fazendo. E quando você pega e acha e alega e afirma que é o Satanás fazendo, me enganando, você automaticamente está falando que é Deus virou Satanás. Presta atenção nisso. Não faça isso. Se você tem dúvida, pergunta. Jamais afirma. Não venha criar discórdia. A pessoa vem e cria discórdia aqui. Não faça isso. Não me façam isso. Eu tô alertando. Eu fiz, acho que 4 vídeos de revelação seguidas para alertar sobre isso. A pessoa vai, pá, e faz. Vai se lascar nisso, nessa brincadeira. Olha só se é uma testificação ou não. Isso daqui saiu ontem à noite, depois que aconteceu todas essas coisas, de que falaram que a casa não vai mais me ajudar em Birigui, que a porta tá fechada lá, que eles não querem saber se eu for, eu tenho que me virar para fazer outro lugar. Sendo que as curas que eles fazem, então as curas que eles fazem não é de Deus? O que eles fazem é diferente do que eu faço de Deus? Então eles fazem de Deus, eu não faço de Deus? É assim que vai tratar? E eu vou falar mais uma coisa, hein? Presta atenção, hein? No que veio ontem foi: eis que bato a porta. Vocês lembram dessa parte da Bíblia ou não? Então vai pegar e vai ler que eis que bato a porta. Meu querido, não bate a porta 2 vezes não, nem 3, viu? Tá fechada a porta. Ok? Tá fechada a porta. Agora eu vou me arrepender, esquece. Inclusive já veio até um recado falando disso daí. Veio, professor? Veio. Sobrenatural em outro estado, lá com a minha moderadora Tequinha, que faz visita nos hospitais para ajudar as pessoas. Certo? Então vamos lá, só para vocês ouvirem, tá? Prof, desculpa ter apagado a mensagem aqui, tô com o interfone aqui, daí ia sair tudo pela metade. Então, prof, é o seguinte, eu recebi um chamado para ir no hospital benzer um senhor lá que vai fazer cirurgia amanhã cedo. Aí, passando pelo corredor do hospital, benzi o senhor lá, saí do quarto, tinha um outro quarto, mais à frente, com a porta aberta. Aí tinha um rapaz muito triste, encostado assim na porta, né? Aí ele me chamou, ele disse assim: é você que benze aqui no hospital? Eu disse: sim, eu vim benzer um senhor ali que vai ser operado amanhã. Aí ele pediu para a família me chamar para mim fazer um benzimento. Aí ele disse assim: será que você poderia benzer a minha mãe que está com... Ela tem enfisema pulmonar e está internada há dias já. Ela esteve na UTI e agora colocaram ela no quarto porque não tem mais o que fazer. E acho que ela não vai muito tempo. Ela está conseguindo falar sim, mas muito devagarzinho e baixinho. Você pode vir aqui ver ela? Eu disse: a sua mãe vai aceitar? Ele disse: vai, a minha mãe vai aceitar sim. Eu digo: mas primeiro eu tenho que perguntar para ela se ela quer e se ela aceita. Não, pode vir aqui. Muito bem, entrei no quarto. A senhorinha já, de uma certa idade, 79 anos, 80 por aí, né? Dona Maria, o nome dela. No que ela me viu, ela pegou na minha mão. Aí ela disse: eu quero o seu benzimento, porque eu sei que eu estou de partida. Aí as lágrimas caíam assim nos olhos dela, sabe? E aquilo me mexeu comigo, me deixou muito emocionada. Aí eu fiz o benzimento nela. Aí ela olhou pra mim. Ela disse assim... E ela nunca me viu, não me conhece, não me conhece. Ela nem mora aqui na cidade, ela mora acho que no sítio, mora num sítio aí, num lugarejo aqui perto. Ela disse assim: eu tenho um recado antes de eu partir para mim dar para o comandante. Escutaram? Eu disse: pode falar, eu estou escutando a senhora comandante, falar. É a língua que o índio usa. Né, mas eu entendi, eu cheguei bem pertinho dela para ela falar. Ela disse assim: comandante, estou de partida para a grande nave. Sei que seu coração chora, pois está sendo difícil a caminhada, não é mesmo? Não se desespere, pois o Pai ouviu o seu clamor e na hora certa agirá em seu favor. Pois sua justiça alcançará aqueles que estão lhe dando as costas, quando a sua porta você bateu.
E estes lamentarão profundamente o que fizeram. Estes mesmos, em sua tribulação, pedirão misericórdia e perdão, e lhes será negada pelo Pai. Vai em frente, disse ela, pois as orbes celestes estão contigo. E o Pai, a quem tanto amas, jamais te abandonará. Então o Trofeu saiu de lá chorando. E eu não sei se essa senhorinha vai até amanhã. Eu acho que não vai porque ela estava com oxigênio e tudo mais, com muita dificuldade para respirar. Era isso que eu queria te passar o recado. E por ser uma coisa meio que particular, diretamente dirigida a você, né, pelo conteúdo da mensagem, eu não postei no grupo, tá? Tô mandando aqui no privado. Eu saí do hospital chorando. Muito emocionada com isso. E ela nem sabe o que é comandante, o que é nave. Ela não sabe. Ela estava assim muito fraquinha e ela me deu essa mensagem aqui, prof, tá? Depois se o senhor decidir, pode colocar no grupo, aí você faz como você quiser, se você achar que deve. Boa noite. Vocês conseguem entender? São coisas que eu não passo tudo para vocês. Vocês já tiveram um recado desse alguma vez na vida de vocês? Vocês têm noção do que é a representação de amor de Deus quando isso acontece? Deus usar uma pessoa no leito da morte para pegar e falar e dar um recado. É igual o outro lá que me deu o recado. É a mesma coisa. Vocês estão achando que é o quê? Que é zombeteiro? Que é espíritos que estão fazendo coisa? Gente, isso daí não existe. Isso é totalmente sobrenatural. A minha vida é outra coisa. Não é o que vocês olham e vê. É outra coisa. O dia que eu pegar o meu cajado na mão e tiver que sair andando com o cajado na mão, vai ser os períodos mais cruéis e difíceis nesse planeta. E não se enganem. Eu terei o coração de um anjo. Rezem para não ser de Sodoma e Gomorra. Porque se precisar transformar em sal, assim será. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Não joguem pedras. Eu vou repetir de novo. Não joguem pedras. Os sinais estão um atrás do outro. Quando eu vou falando para vocês das dificuldades e das coisas difíceis que vão acontecendo, é para vocês verem de fato como é difícil uma missão. Não acha que a missão de Jesus foi fácil. Leia a história de Moisés e vocês vão ver como foi difícil para o Moisés. Moisés foi expulso do Egito. Moisés teve que viver num vilarejo no meio do mato. Cuidar de cabritinho e tudo mais. Moisés, por curiosidade de ver uma luz, ele subiu no monte e ali ele teve com Deus. Não acha que as coisas são do jeito que você imagina, que é igual filme de novela ou filme de ficção científica. É diferente a coisa. O buraco é bem mais embaixo, imensamente mais embaixo. É muito mais embaixo. Não joguem pedras. Aqueles que puderem ajudar, ajude. Aqueles que não puderem ajudar, não atrapalhe. Aqueles que jogarem pedras serão amaldiçoados e lançados no planeta de regeneração lá para trás. Você pode não ter noção do que você está fazendo, e eu estou alertando há muito tempo. Não batam em justos, em pessoas que amam a Deus. Se você não tem a capacidade de amar a Deus acima de tudo, tudo, não jogue pedra naqueles que amam. Pois as consequências são inimagináveis. Inimagináveis. Não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus.
Eu só estou mostrando para aqui é canal Bastidores. Por isso que eu venho falando para vocês sobre os bastidores. Professor, mas por que o senhor fica chorando? Vira e mexe, o senhor pega e fica assim, mas você reclama. Não reclamo. Eu mostro na forma humana as dificuldades que tem para executar missões neste planeta. Mas no fim tudo se encaixa e tudo acontece? Sim. Porque Deus vai usando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achou um. Ótimo. Esse aqui faz a engrenagem andar. Vai lá, a engrenagem andou mais um pouquinho. Travou. Esse não quis. Esse aceitou fazer. Aí vai a outra engrenagem. Até a engrenagem está toda pronta. Quando a engrenagem estiver toda pronta, com os 12 discípulos, a engrenagem, aí tudo flui. Não achem que Deus está brincando. Se eu tivesse o mínimo de dúvida de que não era Deus, que não é Deus, jamais venderia meu apartamento. Jamais faria o que eu estou fazendo. Jamais usaria uma roupa de tipo de um tempo antigo, desses tempos aí, de bata, não sei do que, pra sair parecendo um louco pra rua. Jamais faria isso. E perguntaram pra mim, falaram assim, mas por que precisa da aparência? Qual é o motivo da aparência? Simples, a resposta é simples. Porque as pessoas, os seres humanos, olham com os olhos humanos e não com os olhos de Deus. Se as pessoas olhassem com os olhos de Deus, todos me reconheceriam. Mas não me reconhecem, só meia dúzia. Teve que vir um índio lá do Peru para me reconhecer. Teve que vir não sei quem, não sei de onde, para me reconhecer. E aí você vai vendo testemunhas, como o seu Edson mesmo, testemunhou de novo ontem para mim. Fui fazer uma visita lá na feirinha, foi comigo, fomos lá, andamos. E você sabe o que ele falou? Você não sabe, olha o que ele falou. Você não sabe o quanto eu pedi para Deus isso, e Deus está me dando isso, cara. Tudo que eu pedi para Deus, que eu queria para Deus, estou encontrando em você. Se ele pediu para Deus tudo o que ele queria e está tendo, por que eu vou ser o do capeta agora? Qual que é a lógica disso? Atendimentos, estou fazendo um atrás do outro. Online. Voltei no tempo antigo, MSN. Vai lá, bota no MSN lá. Professor, tô com a doença assim assado. Vamos resolver. Tô assim assado. Vamos fazer. Assim não sei o que. Vamos fazer. Deus é diferente do que vocês aprenderam nas igrejinhas por aí, nas religiões por aí. Deus não é essa coisa melosa, essa coisa podre que criaram por aí. A justiça de Deus é o amor de Deus. Deus mostra o seu amor pela justiça e não pela afetividade. Se você acha que é diferente, vai ler o livro Nosso Lar e você vai ver as discrepâncias. Olha, o ministro tá lá, queria tanto ver o ministro, mas o ministro só aparece de vez em quando para meia dúzia. Queria estar tanto lá. Pois é, meu filho, você tá no céu, mas você não vai nem chegar perto até onde tá. Nossa, eu queria andar de ônibus daqui do transporte do céu. Pois é, mas aqui no céu a gente não dá transporte se você não fizer. Tem que trabalhar, aqui tem que trabalhar para ter o transporte. Mas tinha que ser por amor. Que amor que é esse? Que amor que é esse? Onde você aprendeu? O que estão distorcendo para você? Estão lendo as coisas e interpretando totalmente diferente para você? Por quê? Porque é bonitinho? É bonitinho? Então nós temos que amar o Deus bonzinho, bonitinho? Não, nós temos que amar o Deus verdadeiro. Que pega e bota para quebrar quando precisa para quebrar. Que pega e joga praga, faz inundação, rebenta tudo. É isso aí.
Credo, professor, então não quero esse Deus. Esse Deus para mim não presta. Não presta? Ou você que não presta? Porque que eu saiba, quem tá vindo aqui para pagar karma é você, não é Deus. Deus não precisa pagar karma nenhum. O buraco é mais embaixo, viu, gente? Não joguem pedra. E cuidado com a decisão de vocês. Porque uma vez fechada a porta, ela não abre nunca mais. Nunca, professor. Nessa vida. Aí você vai ter que ir para outra vida, rever tudo, fazer tudo de novo e vai fazer tudo o que aconteceu. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual com o velhinho que fez o meu negócio do couro lá, do cajado lá. O velhinho fez mal feito, faleceu, desencarnou, ficou em desespero do outro lado, porque aí ele viu o que ele fez e quem que era, como é que era a coisa, a pegada. Ele entrou em desespero. As portas ficavam batendo tudo na casa, a mulher dele ficou toda lascada, e aí tal. E aí sabe o que tinha gente que chegava para mim? Professor, não faz mais isso não joga praga não. Como é que é? Então você que tá falando para não jogar mais praga, vai falar para Moisés nunca mais jogar praga. Vai falar para Abraão nunca mais jogar praga. Vai falar para um monte de outro, para Noé, para um monte de outro, para nunca mais jogar praga. Inclusive você vai falar para Jesus, que falou que não vai ficar pedra sobre pedra ali no templo, que ele jogou a praga em cima do templo e não ficou pedra sobre pedra. Os grandes avatares jogavam pragas sim, porque as pragas não é por maldade nem por ódio, mas para ensinamentos. Aqueles que não são dignos de ajudar e ainda atacam, esses precisam de sérias e severas educações. Então, não me julgue jamais. O único que tem autoridade e poder para me julgar se chama Deus. Nem Jesus me julga. Só o Pai. Só o Pai. Só o Pai. Se você achar que isso é mentira, que não é, um dia descobrirá. Ok? Ok? Jesus pode me encaminhar para julgamento. Jesus pode falar assim, você está preso e vai ser recolhido e vai para o céu. Essa autoridade Jesus tem sobre mim. De me recolher. Mas a autoridade de julgamento, de condenação, é só o Pai. O Pai que vai julgar. O Pai. O meu Pai. E depois de julgado, Jesus tem que engolir e eu tenho que engolir. É assim que funciona. Só para não perder o costume do sabadão de fofoquinha, Jornal da Infomoney. Maior empresa de apostas do mundo compra 56% da dona da Bet Nacional por 1,9 bilhões de reais. O planeta está caminhando para a vicissitude, para as pessoas apostarem seus dinheiros e perderem seus dinheiros e entrar nos vícios e entrar nas enganações. Apostas, assim, só faz e vai gerar desgraça e pobreza. Pessoas vão perder suas casas, pessoas vão perder seus imóveis, pessoas vão perder seus bens entrando nessas malditas apostas. E vai ser pior do que as próprias drogas de rua. Vocês vão ver o tanto que vai de gente se lascar com isso daqui. Jornal da Infomoney. Nem vou falar esse negócio. Aqui tá falando da venda da BR Distribuidora, que melhorou em que para a sociedade, o Lula criticando. Ontem o Lula pegou e foi falar umas coisas lá, foi fazer umas palestras lá na Petrobras, e ele pegou e criticou a privatização da BR Distribuidora. Concordo com ele, não era para ter vendido a BR Distribuidora. Por quê? Porque já tinha concorrente. Se tem concorrente, não é para ter. Já tinha outras distribuidoras de concorrente. Então realmente não era para privatizar. Para mim, na minha ótica, não era não. Tem gente que acha que era, mas eu acho, nesse caso eu estou de acordo com o Lula. E a privatização da Petrobras? Não. Tem que abrir o mercado para outras refinar e fazer também as coisas. Aí eu concordo. Senão, não. Jornal Forbes Brasil. Governo eleva a previsão de alta do PIB. Olha que lindo, o PIB vai subir.
e da inflação para 2024. Então não vai subir só o PIB, vai subir a inflação também. Ou seja, o nosso PIB, o PIB vai subir porque os preços dos produtos vão subir. E não porque o país está crescendo. Muita calma nessa hora. Vamos fazer um batidão rápido aí. Jornal da CNN. Moraes bloqueia 18 milhões do X e Starlink. Transfere dinheiro para a União e libera contas. Starlink, que não tinha nada com o que a ver, teve que pagar um negócio? Problema. Não está muito certo isso aí, não. Mas, cenas do próximo capítulo. Inclusive, o pessoal falando assim, o governo quer pegar o dinheiro. Vejam bem, sabe aquele dinheiro que está esquecido? Aquilo lá tem que pegar mesmo. Porque não pode deixar dinheiro parado. Dinheiro parado não pode mesmo. Então eu estou totalmente de acordo em pegar aquele dinheiro que o povo não quer pegar lá. Do dinheiro a receber lá. Se o povo não quer, recolhe tudo. Tem que recolher mesmo. Não quis, perdeu. Agora, aquele negócio de pegar o dinheiro que está depositado em juízo, de um processo que ainda não se encerrou, isso é um problema seríssimo e é um crime de um crime de um crime assim sem precedente. Um problema sério. Jornal da Infomoney. Seres humanos. Pra você ver como é que são os seres humanos. Grupo pagava até 5 mil reais para mentir. Estão pagando dinheiro, tá? As pessoas estão se vendendo para mentir sobre candidatos em filas de banco e padaria. Os contratados, com um salário aproximadamente 2 mil reais mensais, se infiltravam em locais de grande circulação para propagar falsas alegações sobre adversários políticos. Coordenadores do esquema recebiam até 5 mil reais. E a Polícia Federal realizou prisões, graças a Deus. Chama Operação Teatro Invisível, da Polícia Federal. Isso é a política porca. Isso é a política que acontece nos bastidores. Isso é a política demoníaca. Demoníaca. Pagando pessoas para fazer mentira, saem falando para tudo quanto é coisa. E teve bastante cidade do Rio de Janeiro, hein? É isso aí, a porqueira. Aí vem o Papa, Jornal da Infomoney. Papa critica Câmara e o Trump. Ele criticou os dois. Igual eu fazia quando era aqui, né? Bolsonaro e Lula. E diz que católicos dos Estados Unidos devem escolher o mal menor. E o pontífice cutucou lá de novo, compara o aborto a assassinato e condena Trump por planos de imigração. Então nós temos a Câmara, que gosta, apoia o negócio do aborto, e o Trump com o negócio da migração. Aí ele fala assim, agora você vê o que é menos pior. O que é menos pior? Você sabe o que vai passar na cabeça das pessoas? O menos pior é a Câmara. Porque o Trump é ruim, ele quer imigração. Você vai ver, as pessoas vão ter o assassinato menos grave do que a imigração. Por incrível que pareça, nós estamos nessa pegada. Escuta o que eu estou falando. Que é um absurdo. É óbvio que o assassinato é muito pior. Então o Papa já deixou bem claro aí. Só que vai ter gente que não vai conseguir entender o que ele falou. Jornal AFP. Estados Unidos acusa a Rússia de participar de operações para desestabilizar a Argentina. A Rússia está desestabilizando a Argentina? Está. Usando meios eletrônicos e outros meios para desestabilizar. É igual ao procedimento lá do Teatro Invisível. É o Teatro Invisível. Só que diferente. Falando mal, falando não sei o que, para quebrar tudo. Só que, meu querido, quando um judeu pega para fazer alguma coisa e o cara segue as leis de Deus e faz, o país só cresce, 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 cresce. Não vai ter Rússia que consiga derrubar, China que vai conseguir derrubar, Brasil, pode ser quem for, não derruba. Jornal Reuters. Rússia expulsa 6 diplomatas britânicos e tensões aumentam por mísseis da Ucrânia, mísseis de longo alcance. Pauta sendo isso daí. E pra gente encerrar,
China e Rússia repreendem Ocidente em fórum de segurança em Pequim. A China e a Rússia são um exemplo de segurança para o planeta? A Rússia que invade os outros para pegar território? A China que pega território dos outros, coloca no mapa, já vai doutrinando o povo com mapa novo, falando que tá pegando mais território, tá querendo pegar Taiwan, pegando não sei o que, pegou Hong Kong, pegou não sei o que, como é que é? Tá, pegou o Tibete, destruiu o Tibete, todos os tibetanos lá, os caras, os monges tibetanos, teve tudo que fugir do Tibete lá, de tamanha situação que fez. E tem gente que acha que é bonito. Bonito? Ó, o seu senso de achar o que é o certo ou errado tá muito distorcido. Toma cuidado, viu? Eu sei para onde eu vou. Agora, você sabe para onde você vai depois que desencarnar? Cuidado. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado. E provas eu vou dando uma atrás da outra. Ontem mesmo, lá na feirinha, chegou um cara lá, eu falei assim, você trabalha com tal coisa, não é? Ah, não sei o quê. Trabalha assim, é sensato. Por quê? Porque eu vejo o espírito e falo, pode fazer que você vai ganhar muito. O cara perguntou qual que é o seu nome, então pode ir, vai, pá. Eu vou provando de pouquinho em pouquinho. Mas eu não preciso provar nada para ninguém, eu só preciso fazer o que Deus manda eu fazer. Se é certo ou errado, é problema meu. Meu, não é seu. Meu. E eu vou falar de novo. Aqueles que puderem ajudar, ajudem. Aqueles que puderem ajudar, ajudem. Sem tirar o que é próprio seu e que faz parte seu. Se precisar ajudar, ajuda. Se puder ajudar, ajuda. Eu estou numa fase que eu preciso de muita ajuda. Muita ajuda. Muita ajuda. Combinado? Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Uma ótima semana para vocês.